Dando início à agenda oficial, o nosso primeiro painel tem como objetivo aprofundar o debate sobre os impactos da emergência climática na educação, apresentando evidências, experiências e caminhos para fortalecer as capacidades das redes e escolas brasileiras diante desse novo cenário que já foi dito aqui. A partir do lançamento do estudo de verticalização do Todos pela Educação, que reúne dados, exemplos e recomendações sobre a interseção entre educação e crise climática, o diálogo buscará sensibilizar os participantes sobre a urgência da agenda e apontar caminhos concretos e possíveis para avançar. Para isso, eu convido ela que já está ali, convido ao palco, a gerente de políticas educacionais, Luana Smits, que mediará esse painel. Luana, seja bem-vinda, fica à vontade, é um prazer rever você de novo. Pessoal, ela está sem microfone. Isso. Bom dia. Bom, gente, sim, é um prazer enorme poder mediar esse painel tão importante, desse tema tão urgente, com uma plateia tão comprometida. Como nós ouvimos aqui na abertura, é um tema que todos nós temos alguma responsabilidade. Que bom que estamos aqui dedicando esse tempo para essa discussão. E para que a gente possa qualificar com dados, evidências, conhecimento e, sobretudo, transformar o conhecimento em tomada de decisão e ação prática, eu convido aqui alguns especialistas e fortes parceiros nessa caminhada. Convido Carolina Campos, fundadora e diretora executiva do Vozes da Educação. Mônica Pinto, chefe de educação da Unicef Brasil. E Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco. Bom, para começar, eu vou fazer uma breve introdução do que nos traz aqui. Primeiro, que a crise climática é um desafio muito grande e que a gente precisa se articular coletivamente. Então, Todos pela Educação tem se aprofundado no tema em busca de dados, evidências, boas práticas e, sobretudo, também identificando quais são as lacunas, mas também as oportunidades de como a gente consegue enfrentar esse desafio atual e que tem o potencial, como a gente ouviu aqui na abertura, de agravar as desigualdades educacionais. Então, nosso foco aqui é olhar para esse tema tecnicamente para que a gente consiga gerar subsídios para avanços políticos na pauta. Então, aqui eu conto com especialistas que vão contribuir com seu conhecimento. Já agradeço de antemão a disponibilidade. E aí, para a gente iniciar nessa conversa, acho que é importante trazer o tamanho do desafio. Então, eu vou começar conversando com você, Mônica, que o Unicef tem feito levantamentos muito importantes que nos mostram o quanto a crise climática impacta no Brasil e no mundo. E aí eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da dimensão desse impacto na educação e, sobretudo, o que a Unicef tem percebido de desafios principais, mas também de possibilidades para que a gente consiga avançar nessa pauta enfrentando esse desafio na educação. Então, por favor, Mônica. Obrigada, Luana. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer demais o convite ao Todos pela Educação, na pessoa da Priscila e de toda a equipe, Alice, Olavo, todos que estão aqui, também a B3 Social, minha querida Fabiana, amiga. Esse espaço é incrível. Acho que a gente vai fazer um evento aqui por mês, né? Já fizemos alguns. Fiquei com saudade, Fabi. A gente veio hoje aqui, fiquei com saudade. Meus colegas aqui de mesa, Luana, Carol, Ricardo. E comentava também há pouco que é bom quando a gente vem para esse tipo de evento que a gente encontra tanta gente querida por metro quadrado que dá a sensação de que a gente vai conseguir chegar lá. Apesar da gente saber que a gente tem, só em 2024, segundo um levantamento, um relatório que o Unicef lançou em janeiro de 2024, chamado Learning Interrupted,
que a gente teve só em 2024 mais de 250 milhões de crianças e adolescentes no mundo inteiro que foram impactados por episódios de mudanças climáticas. Luana, assim, o que a gente do lado do Unicef gostaria de refletir aqui com vocês é que, na verdade, a gente agora olha para um fenômeno que já está presente no cotidiano de crianças e adolescentes brasileiros há muitos anos. Há muitos anos que crianças no território amazônico não conseguem ir à escola porque os rios secam, porque temos fumaça. Ou crianças na periferia das nossas cidades que têm suas casas, suas comunidades devastadas por chuvas e enchentes horrorosas, como a gente teve ano passado aqui no Rio Grande do Sul, mas que isso já é o cotidiano. A gente naturalizou que escolas são abrigos, a gente naturalizou que há crianças que, apesar de terem sofrido com enchentes, podem permanecer meses sem o regresso à sua escola, ou escolas funcionando em situações precárias. E aqui eu trago, eu estive semana passada, a semana inteira em Pernambuco, para um seminário internacional sobre educação quilombola. A gente naturalizou que escolas indígenas e quilombolas, elas permanecem sem a retomada, né, quando elas funcionam nas condições ideais, sem a reforma, sem a retomada das suas condições. Então, na verdade, quando a gente fala em educação, qualidade e equidade, que é uma bandeira que o Todos traz há muito tempo, se a gente não olhar para esses contextos, a gente, de fato, só vai tornar mais agudo um problema que o Brasil já enfrenta há muito tempo, né? Então, assim, não é que agora a gente tem problemas. A gente tem problemas de infraestrutura, de transporte, né? Transporte em grandes chuvas, transporte em situações de seca, como eu já falei, há muitos anos. E aqui eu diria, como pedagoga, como pessoa da área de educação, este não é um problema da educação. Este é um problema intersetorial. A minha alegria de estar trabalhando no Unicef é porque esse é um problema que precisa ser enfrentado pelas 5 áreas do nosso programa de país. É a área da saúde, é a área da educação, é a área da proteção contra violências, é a área de WASH, que cuida de saneamento básico e infraestrutura, e é a área de políticas sociais, que cuida de financiamento. Essa é uma questão que os gestores que estão aqui presentes sabem que não conseguem, nos seus territórios, enfrentarem sozinhos. E, do nosso lado do Unicef, a gente observa que, nos territórios onde a gente está, e a gente está preferencialmente no território amazônico e no semiárido, quando você tem prefeituras, quando você tem estados que conseguem minimamente que as pastas dialoguem sobre isso, está com o Fred aqui, que é um gestor, né, que por muito tempo trabalhou não só na área de educação. Quando a gente consegue estabelecer esse diálogo intersetorial, as coisas de fato avançam. E um outro ponto que eu queria trazer aqui, né, é que, de fato, é essencial o regime de colaboração. Enquanto a gente tem agora aí, né, a boa notícia do Sistema Nacional de Educação, estamos aqui com a Undime, que trabalhou muito por isso, né? Não são os pequenos municípios que vão resolver essa questão sozinha. Isso é impossível, né? A gente sabe que, em situações como a gente viveu no Rio Grande do Sul e em outras regiões do Brasil, aquela escola municipal, o aluno ele é munícipe, né? Mas ele é um aluno da escola pública. Então, não é a Secretaria Municipal de Educação que muitas vezes vai dar conta para que esse estudante continue, de fato, a estudar. É o Estado que vai ter que ir lá, é o Estado que vai ter que conseguir viabilizar, junto aos seus municípios, condições essenciais do ponto de vista administrativo e do ponto de vista pedagógico também. Mônica, super obrigada. Você traz, assim, na sua fala, o quanto é necessário a gente olhar desse problema que é multifacetado, que demanda a ação de muitos
atores diferentes e o quanto também não é um problema novo. A gente tem enfrentado, principalmente na região norte, cheias, vazantes, calendários diferentes nas escolas que têm que lidar com isso. Muitas escolas que os estudantes precisam levar 6 horas de barco para chegar na escola e que a gente tem negligenciado coletivamente como sociedade. E o quanto também a interrupção ela se dá de forma recorrente e isso causa impacto desigual, né, em populações diferentes. Então, quero convidar a Carol, que tem atuado nesse tema no Vozes, tem um repertório muito grande sobre emergências de forma ampla, mas olhando especificamente para a emergência climática, o que você pode contribuir aqui no debate, trazendo o que a gente está falando? Então, a gente tem tido evidências, né? O tema ganhou notoriedade pelos desastres no Rio Grande do Sul, em 2023 pelo ciclone, em 2024 e 2025 pelas chuvas. O que a gente está falando exatamente quando a gente fala sobre educação e emergência climática, educação resiliente, e o que diferencia uma rede e uma escola que estão preparadas para lidar com o desafio e uma rede e uma escola que estão reativas aos desastres? Então, se você puder compartilhar. Obrigada, Lu. Bom dia a todas as pessoas. É um prazer enorme estar aqui. Em nome do Vozes da Educação, eu quero agradecer muito a confiança que a Pri depositou na gente e todos os parceiros. Então, para a gente isso é realmente muito especial. Quero agradecer a Fabi também, porque foi uma grande parceira e por ter cedido esse espaço tão bonito e sustentável, né? Então, é bom que se diga. E cumprimento aqui meus colegas de mesa, que é uma honra, né, gente? Olha só, Mônica e Ricardo Henriques do meu lado, né? Chique isso com o Lu do outro. Então, pelo amor de Deus, estou muito bem acolhida aqui. Mas, tentando responder um pouco sua pergunta, Lu, a gente vem trabalhando com a educação das emergências, está no DNA do Vozes, né? Então, a educação das emergências é tudo aquilo que disrupta a rotina escolar. E a gente sabe que escola é espaço de rotina. Não só de rotina para a criança que está ali, porque ela sabe que a cada 50 minutos ou 45 minutos ela vai ter uma aula diferente, ela sabe que vai ter o horário do intervalo, ela sabe que vai ter o horário da merenda, mas ela também dá a rotina para os educadores, para as famílias, para a comunidade. A gente fala que quando as famílias estão de férias, até o trânsito melhora, né, nas cidades. Então, a escola dá esse senso de rotina para as pessoas. E quando a escola fecha, isso é muito ruim. E como a Mônica bem trouxe, a gente naturalizou, porque essas escolas já estão fechando há muito tempo, por questões variadas, né? No Rio a gente tem muito problema de violência, mas especificamente do ponto de vista das mudanças climáticas, a gente também tem muita escola fechada, e que isso passa despercebido no nosso dia a dia. E a Pri trouxe essa importância de 10 dias de escola fechada, é 5% do calendário escolar, gente. É muita coisa, né? É perda de aprendizagem. A gente aprendeu na pandemia que se a escola está fechada, as trajetórias são interrompidas. E o contexto, né, a ideia da educação resiliente, ela ainda é muito nova no Brasil e no mundo. Tudo bem que tem alguns lugares que têm mais maturidade com relação a isso, mas o conceito de educação resiliente, não existe um conceito único, existem vários conceitos. Aqui no Brasil, isso está sendo cunhado pelo Rio Grande do Sul. Então, esse trabalho que o Rio Grande do Sul vem fazendo realmente é digno de nota, é importante que a gente fale. E quando a gente pensa no conceito que o Rio Grande do Sul nos ensina, o que a gente está falando do ponto de vista da resiliência é pensar em mitigar, resistir, conviver e sair melhor. E aí talvez vocês se perguntem, nossa, mas como que eu vou sair melhor de uma situação terrível? E aí eu já emendo na outra pergunta que a Lu me fez, que é, quando a gente prepara as pessoas, a gente consegue organizar as coisas. Então, quando a gente aprende a conviver com determinadas situações emergenciais, a gente sabe o que fazer. E saber o que fazer dá segurança para as pessoas. E o senso de segurança tira aquele medo, aquela incapacidade, ou muitas vezes aquelas ações que a gente faz porque a gente quer o melhor para o outro. Eu me lembro que na minha época, enquanto eu estive secretária municipal de educação, eu trabalhei em Pernambuco, numa cidade que já tinha sido assolada por uma emergência climática extrema de inundação. E a primeira coisa que eu falei para o meu prefeito foi: as nossas escolas estão à disposição.
sem ter nenhum letramento em emergência climática. E hoje eu vejo quão errada eu estava, mas quão boa vontade eu tinha. Porque a gente queria atender a comunidade. Só que quando a gente quer atender a comunidade e a gente não sabe o que fazer, a gente oferece a escola. Mas a escola, a gente precisa refundar a ideia da escola como abrigo. É claro que em algumas situações a escola vai ser abrigo, mas talvez a gente precise fazer o que o Recife já faz há muito tempo, que é um protocolo de desabrigamento. Então, você abriga, mas você depois desfaz e a escola volta à rotina. Porque a escola, secretária Raquel sempre disse isso pra gente, a escola tem que ser a primeira instituição a voltar e a última a fechar. Então, assim, a ideia de uma rede que já tem um conhecimento sobre isso é muito bom. E a gente aprendeu também isso com várias redes. No Rio Grande do Sul, de novo, graças ao apoio do Instituto Alana e do Instituto Unibanco, a gente conseguiu fazer um trabalho e hoje o Rio Grande do Sul tem seus planos de contingência escolares. Então, significa dizer que as escolas sabem o que fazer, elas fazem simulações, elas vão ter, e claro que a secretária Raquel vai falar muito melhor do que eu, mas elas têm hoje coisas que a gente escutou de pessoas, de gestoras que falavam para a gente assim: eu fico tão desesperada, eu tenho tanto medo quando começa a chover que eu não sei nem o que fazer. Você pode me ensinar a ficar calma? E aí a resposta que a gente dá é: eu não vou te ensinar a ficar calma, mas eu vou te dizer o que fazer. E ao saber o que fazer, e ao treinar e simular o que fazer, e sobretudo como fazer, essa calma vai chegar, essa tranquilidade, essa segurança vão chegar. Então é nessa perspectiva que a gente acredita que as redes, elas podem ser instruídas e elas devem ser instruídas. Obrigada, Carol. Bom, ter o conhecimento sobre o que fazer é fundamental e tem um aspecto muito importante também de indução, coordenação e apoio às redes, que é o aspecto financeiro. Então, eu quero convidar o Ricardo Henriques para compartilhar com a gente um pouco sobre um levantamento que o Instituto Unibanco fez de ações orçamentárias na intersecção entre meio ambiente e educação, mapeando quais são as fontes de recurso, tanto do governo federal, estaduais, também opções de financiamento internacionais. E aí a pergunta que eu te faço é: há recursos? E esses recursos, como eles estão distribuídos? Eu acho que trazer um pouco desses achados para esse grupo é muito importante. Por favor. Obrigado, Luana. Bom dia a todas, bom dia a todos. Pri, Olavo, obrigadíssimo aqui pelo convite, pela iniciativa de trazer essa agenda. A B3 também, né? Prazer. Luana, Carol, Mônica está aqui. A pergunta, Luana, nunca falta recurso. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar. A questão é como é que ele está sendo distribuído e qual é a sua efetiva utilização para a gente poder ser eficiente e eficaz. Eu sei que esse tema é polêmico, né? Minha frase de abertura, nunca falta recurso, mas é porque eu acho que a gente desfoca essa agenda na medida em que a questão específica, na educação resiliente, mas as outras agendas como um todo, qual é a estrutura de articulação, de jogos de poder e de definição de estratégias que projetem o Brasil de futuro para colocar os orçamentos alocados na competência necessária e na intensidade necessária. Então, eu tenho cola aqui porque eu não sei de cor, mas o que a gente sabe é o seguinte: desses levantamentos que a Luana falou, a gente tem um conjunto expressivo de recursos no governo federal e nos governos estaduais alocados para a agenda climática, tá? Já alocados. No entanto, eu acho que talvez em linha com o que Mônica trouxe, nessa ideia da naturalização com a relação com os eventos climáticos, isso não rebate numa indiferença orçamentária do ponto de vista das linhas de financiamento hoje para o desafio ambiental e climático, no entanto, rebate numa certa quase indiferença com o papel da educação. Esse que é o problema, ou seja, no campo climático ambiental, com sua história, com a sua militância, com a sua dedicação e com as agendas governamentais, a educação não é um foco. Tá? Ela é residual e não estruturadora de uma estratégia.
Tá? E eu acho que isso está totalmente em linha com essa ideia que a Mônica trouxe de naturalização como um campo de indiferença. Só uma memória biográfica, quando eu estava secretário da SECAD, em 2004, a gente construiu uma estratégia de educação ambiental com essa perspectiva intersetorial que Mônica trouxe. Só para dar um exemplo, Raquel Treisberg, que é uma paulista, veio a ser coordenadora de educação ambiental no MEC, trabalhando no MMA. Foi uma conversa com a ministra Marina Silva para trazê-la para cá, para ter uma perspectiva de quem tem capacidade de fazer essa ponte entre a estratégia ambiental, na época a questão climática era menos intensa do ponto de vista da visibilidade, mas estava lá, como a política educacional. Então, isso é absolutamente fundamental. Mas, seguindo aqui, é o seguinte: no governo federal, a gente identificou nesse mapeamento 13 ações orçamentárias distribuídas em 8 programas e 6 ministérios. Tá? Numa alocação, secretária Raquel, de mais de 24 bilhões de reais, tá? Para a agenda ambiental como um todo. Tá? Mas a minha equipe aqui botou um número que eu achei ótimo, 99,9%, isso não está científico assim, não está no relatório, mas 99,9% como imagem não está direcionado para a educação. Tá? Talvez o que estou falando do governo federal. Ou seja, tem agenda de mitigação, de adaptação, não é isso? Mas educação ambiental, infraestrutura das escolas, a questão da educação resiliente está fora dessa agenda. Nos estados, a gente tem 88 ações orçamentárias, tá? Com foco em educação ambiental, algumas delas. O destaque são 3 estados, quando explicitam a estratégia ambiental: Bahia, Espírito Santo e nosso querido Rio Grande do Sul. Tem definição de rubricas específicas, alocação definida e assignação precisa para isso. E a gente tem outros fundos internacionais não acionados, tá? O Green Climate Fund, o Global Partnership for Education, o Iniciativa Internacional do Clima, todos eles têm recursos alocados para a infraestrutura escolar, mas a gente, e sobretudo para as escolas resilientes, mas a gente mobiliza pouco. Mas só para concluir, a questão-chave é que mesmo esses têm pouca visão integrada e articulada, sabendo que integrar e priorizar é fundamental. Talvez em linha com o que Carol e Mônica trouxeram, é fundamental colocar isso no escopo do Sistema Nacional de Educação, conseguir ver essas questões articuladas e explicitar talvez os 3 grandes eixos que a gente precisa ter. Isso. A formação dos educadores, que ainda estão muito distantes das competências associadas aos desafios da emergência climática, a questão específica da resiliência física ambiental, que está colocada, que é a chave, Rio Grande do Sul é a nossa grande experiência, e, por fim, os programas integrados não estão alinhando as estratégias pedagógicas que são necessárias para a gente lidar com isso na escola de hoje, projetando a escola do futuro. É isso. Ricardo, eu vou adicionar uma camada de complexidade na pergunta e vou devolver para você. Você trouxe que o recurso existe, mas que a alocação para a educação é residual. Então, aqui a gente já tem um desafio. No Todos, a gente costuma dizer que a gente traz o desafio, o tamanho do desafio, mas também caminhos possíveis. Então, eu quero adicionar uma camada de complexidade, conectando com as falas de todos vocês. Os impactos da crise climática, ele acontece de forma desigual e, muitas vezes, as pessoas que menos contribuem para o agravamento, ou seja, populações tradicionais, são as mais impactadas. Você trouxe também a sua atuação na SECAD, hoje SECADI, e eu gostaria de saber como é que a gente consegue, ainda nesse desafio de alocação não tão direcionada, olhar para esse recorte específico, garantindo que a alocação também, de forma concreta, dê conta dos desafios de equidade, né, garantia de equidade para essas ações que são necessárias. Luana, se a gente fizesse uma frase de efeito, a crise climática é uma crise de desigualdade. Então, a gente tem que lidar com isso. Do ponto de vista global, a gente vê o debate gigantesco sobre as NDCs e a questão entre os países, né, que foram os principais responsáveis ao longo do século XX, como um todo, e do século XXI, pela geração dos efeitos estufa, como um todo, que não estão assumindo metas adequadas para isso, proporcionalmente aos países do Sul, por exemplo.
Agora, quando a gente olha para a segmentação específica de populações, né, populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, jovens periféricos, né, a gente vê que eles evidentemente não são os sujeitos de produção dos grandes desafios climáticos e estão distantes da capacidade de uma estratégia sóbria de beneficiá-los diante dessa antecipação. Certo? Por isso, no campo da educação, a CKD é uma estratégia tão importante do ponto de vista institucional, o seu rebatimento em vários níveis. Mas o ponto-chave talvez seja o seguinte, se a gente acreditar que é uma crise de desigualdade, mais do que isso, que a crise climática é um acelerador de pobreza, porque você produz mais vulnerabilidades locais sobre aqueles que não têm nenhuma responsabilidade, portanto, se a gente tiver com essa dimensão para além da técnica, a política social e ética derivada dessa agenda, eu acho que a gente tem alguns eixos que são chaves de serem trabalhados. Né? O primeiro, tal qual a Carol foi prudente, eu deixarei a secretária Raquel Teixeira falar com detalhes, mas o primeiro é as escolas como espaços de cuidado e de acolhimento. Tá certo? Isso é fundamental e ela vai poder detalhar isso, quer dizer, da infraestrutura segura, do saneamento, né, da qualidade da água, de tudo que a gente está, da alimentação saudável, que a gente descola isso da questão climática, também é importante, etc. Então, tem uma agenda-chave nesse foco das escolas finalmente se adaptarem, é um problema de adaptação, não de mitigação, se adaptarem ao desafio. Nesse elemento, tem uma dimensão, por vezes subestimada, que está associada a traumas, mas está associada a expectativas de traumas, que é a questão da ansiedade ambiental. É crescente no Brasil e no mundo, novamente, a secretária Raquel, se ela tiver tempo, chove, o que a gente trabalha muito lá, quando chove no Rio Grande do Sul, as crianças estão não querendo ir para a aula. Certo? É esse grau de... Mas isso é espalhado como o mundo como um todo. Tem um estudo de 21 publicado no The Lancet que traz, inclusive, o Brasil como um ambiente de pesquisa, e a gente tem toda essa ideia do sofrimento psicológico associado. Só para... Não é uma agenda de fragilidade emocional, tá certo? É de vivência concreta e de observação de fatos. A gente está vendo, só para sair do nosso contexto, desertificação de áreas absolutamente fundamentais no planeta como um todo. Né? A gente está vendo ilhas sumindo. Tá? Eu começo, como costumo usar uma imagem, que, assim, tal qual as poucas imagens de Hiroshima ficaram tão marcadas no nosso imaginário, em breve, quando Tuvalu sumir, isso ficará marcado no imaginário da população global e ficará muito mais intenso para as crianças. Certo? E Tuvalu sumirá, a gente deixará de ter, não é que vai ter um parcela, não existirá mais aquele complexo de ilhas que felizmente estão sendo acolhidas politicamente pela Austrália para poder manter a sua identidade sociopolítica e histórica. Mas essa imagem vai ficar marcada e não será fake news, vai ter sumido uma parte do planeta que estava habitada, e a gente vai ficar gravado, e serão outras daqui a pouco, evidentemente. Sem falar nas ondas migratórias. Estou só sublinhando a ansiedade climática, isso é subestimado no campo da educação, subestimado nas terapias, isso provavelmente terá efeitos muito significativos sobre as projeções de vida futura das pessoas, tal qual a violência urbana. Isso é da mesma natureza, isso que eu estou falando. A outra coisa só importante é o seguinte, é que a gente tem subestimado também o conhecimento específico de territórios e comunidades locais, para poder lidar com os desafios climáticos. Acho que, como a ciência está avançando cada vez mais para entender que ela precisa se reinvincular aos saberes tradicionais, tá? Isso é parte do saber contemporâneo, isso será fundamental para a questão climática como um todo. Tem vários elementos de adaptação que têm sabedorias territoriais chaves. Associado a isso, evidentemente, é toda a evolução da gente caminhar... Minha referência é o Rio Grande do Sul, mas agora o Instituto Alana, a ideia de você trabalhar a educação baseada na natureza como instrumentos, né? Que eu trabalhar com PBLs, que eu trabalhar com estruturas empíricas de trabalho comunitário dentro do espaço escolar, com a natureza sendo referência das soluções. E, por fim, concluir, a gente não pode esquecer, que tem a ver com a primeira pergunta que você me fez,
toda a agenda de governança e a agenda de financiamento tem que estar desdobrada, como se fosse uma dobra nesse processo, para viabilizar, tal qual a deputada Tabata trouxe, a questão mais importante está nos conteúdos, mas sem a gente viabilizar uma governança e financiamento adequado, isso será uma intencionalidade retórica que não terá consequências sobre formar nossos professores, formar nossas crianças para lidar hoje e amanhã com a emergência climática e a gente ter condições de, concluo aqui, mudar a consciência sobre o planeta. Nós que estamos destruindo, nós humanos, tá certo? E a gente vai ter que tomar consciência sobre isso e aí sim, concluo, a educação é a variável mais importante desse processo. E talvez a gente tenha que recompor os pesos relativos para mostrar como é que uma estratégia de enfrentamento da emergência climática depende de educação de qualidade para todos. Obrigada, Ricardo. Eu vou aproveitar essa angulação que você trouxe de aprofundamento das desigualdades, acelerador das desigualdades, mas também o quanto a gente tem que acessar essa tecnologia ancestral dos saberes das comunidades tradicionais, que, a despeito de todos esses desafios, têm resistido e têm persistido na educação. Então, é importante a gente também olhar o que os territórios, o que essas populações têm feito, e aí você trouxe uma palavra que ela, para algumas pessoas, ela causa estranhamento, mas que é muito interessante, né? Esse empirismo. O documento que hoje a gente lança, ele é um fruto de um trabalho primoroso, liderado pelo Vozes da Educação, em que a gente conversou com gestores. Porque os gestores, eles sabem quais são os desafios, eles sabem quais são as oportunidades. Então, quero convidar a Mônica para trazer exatamente esse elemento. Quando a gente olha para o desafio acontecendo nos territórios, quais são ações, experiências, vivências que a gente pode espelhar e pensar numa perspectiva de inspiração para políticas públicas efetivas no enfrentamento à emergência climática. Obrigada, Luana, pela questão, e eu queria dialogar um pouco com o que a deputada Tabata trouxe e o Ricardo agora, né? Eu acho que a gente precisa separar a nossa atuação em 4 grandes dimensões, eu diria assim, né? Então, a primeira dela, que pode parecer mais fácil, que seria a questão da adaptação das escolas, né? Me lembro aqui de uma série que há anos atrás a gente fez quando eu estava na Fundação Roberto Marinho, no Canal Futura, que era o Destino Educação. Escolas que a gente fez aqui com Todos pela Educação, eram escolas que tinham um bom desempenho no IDEB, e o que mais me chamou a atenção naquela ocasião é que a grande maioria das escolas que a gente frequentou eram escolas verticalizadas, escolas de concreto, escolas sem pátio, e que muitas vezes não tem sua rede elétrica compatível com um processo que possa trazer, né, possa ser contratado um serviço de conforto ambiental para as escolas. Então, pode parecer que a questão da adaptação das escolas seja uma coisa trivial, fazer um pátio, gramado, botar uma árvore, né, instalar um ar-condicionado. Não é isso. Quem é gestor público aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Então, esse capítulo da adaptação das escolas, de novo, né, secretarias de Fazenda, de novo, prefeitos, governadores, eu acho que ela é uma grande temática que a gente precisa tratar. Ela não é trivial e a gente precisa de um plano para isso. O segundo ponto que eu queria trazer, que a gente vivenciou bastante, apoiando aqui o governo do Rio Grande do Sul, diante aí das enchentes, é essa questão do acolhimento psicossocial, que o Ricardo falava, né? Então, muitas vezes a gente reputa isso às crianças, ou a um professor, ou, né, uma pessoa que tenha sofrido algum episódio dentro da escola. Na verdade, essa questão do acolhimento psicossocial, ela é muito mais longa do que exatamente o trauma vivido por aquela comunidade escolar. E a gente tem uma tendência de achar que ela é uma ação pontual que precisa ser feita para determinadas pessoas e atores daquela comunidade escolar. Então, a gente precisa avançar muito mais nos protocolos de acolhimento psicossociais para a comunidade escolar como um todo. Essas pessoas perderam família,
né? Ou perderam tudo que tinham, né? São traumas que se carregam por muito tempo. Não é uma questão pontual que a gente vai tratar ali, né? Então, acho que esse é um ponto, sem deixar de trazer, gente, uma outra dimensão que é muito importante da gente considerar, que, infelizmente, crianças e adolescentes que vivenciam traumas como esses são suscetíveis à violência sexual. Então, a gente precisa considerar essa dimensão, além do apoio, do acolhimento psicossocial. Essas crianças que ficam abrigadas, que ficam em situações de vida, às vezes, por meses, por anos, né, em suas respectivas comunidades, elas continuam suscetíveis e vulneráveis à violência sexual. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa considerar. E o outro que eu queria trazer aqui, a questão dos protocolos. A gente teve, no início do ano, a grande felicidade de ser procurado pelo consórcio da Amazônia, que já vinha trabalhando aqui com o Instituto Unibanco, né? Eles nos procuraram, e a gente vai lançar agora, dia 13 de novembro, no contexto da COP, protocolos para que escolas na região amazônica façam um trabalho preventivo, né, do que fazer. Porque, assim, na nossa cabeça de brasileiro, e eu acho que essa é a felicidade desse momento que a gente está vivendo aqui agora, a gente não tem protocolos preventivos, a gente não faz os acordos, a gente não estabelece os fluxos, a gente não estabelece responsabilidades e papéis de que, caso aconteça, porque a gente sempre acha que não vai acontecer no nosso território, no nosso quintal, a gente não estabelece os protocolos que a gente precisa guardar ali na gaveta caso aconteça alguma coisa. Então, esse protocolo que a gente está lançando agora, dia 13, aqui, com a Vozes e com o Instituto Unibanco, já vai trazer uma contribuição muito importante para o bioma amazônico, e eu espero que a gente possa, na sequência, né, produzir protocolos pensando em outros biomas, trazendo aqui esse ponto que você traz das especificidades dos territórios, né? E, por fim, gente, eu queria trazer aqui uma questão muito delicada sobre desigualdades e sobre territórios. Como eu disse a vocês, eu passei a semana passada toda em Pernambuco. Nós visitamos 5 quilombos. Uma diretora, uma secretária de educação disse que ela não consegue comprar os 30% de agricultura familiar, porque no território onde ela vive não é espaço para as populações produzirem os seus alimentos. Há uma monocultura nessa região que impede que a população local consiga produzir a sua agricultura familiar. Então, quando a gente fala dos saberes e dos conhecimentos dos povos tradicionais, o que eu mais ouço das comunidades indígenas e quilombolas onde a gente está é: Mônica, a gente garantir direitos de crianças e adolescentes é a gente garantir o direito ao território. Essas populações não têm direito aos seus territórios. Oi. Obrigada, Mônica. Eu vou pegar um pedacinho da sua fala para conectar uma pergunta para a Carol. Nessa perspectiva de preventivo, ação preventiva, a gente tem falado muito sobre resposta. Então, queria te ouvir, Carol, de qual é a resposta educacional, mas a resposta educacional não nesse conceito de reatividade, mas de estar preparado para os eventos climáticos, que os dados mostram já que a tendência é que eles aumentem em frequência e intensidade. Então, como é que a gente se prepara e quais são aspectos cruciais para que as redes e escolas se tornem mais resilientes? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e aí falando como o Ricardo, né, se tivesse que fazer uma manchete aqui, acho que a manchete seria: a mudança climática vai nos obrigar a refundar o conceito de educação. Porque é muito impressionante como a gente vai ter que aprender termos novos e coisas novas, né? Isso acontece com a gente desde que a gente começou a estudar essa pauta. Então, quando a gente pensa em letramento, em gestão de riscos e desastres, o que a gente está falando são 3 momentos muito específicos: o antes, o durante e o depois do evento.
O antes, obviamente, é o momento que mais nos exige, porque a gente vai ter que pensar em muitas coisas. Hoje, a educação, ela pensa numa coisa muito importante, que são os currículos da educação ambiental. Isso é super importante, é ótimo, é uma maravilha, que bom que a gente está pensando nisso. Mas a gente precisa alargar esse conceito. E a gente vai precisar fazer os protocolos, cadernos orientativos, a gente vai precisar fazer formação dos educadores, os planos de contingência para a escola. Eu sempre digo que se a BNCC foi um desafio, né, para a gente, e a professora Kátia deve estar por aqui, e sabe do tamanho do desafio, a gente tem um desafio ainda maior, porque a BNCC era para as redes, era um currículo para as redes. O plano de contingência é um por escola. Porque tem escola que está em zona de alagamento, tem escola que não está. Tem escola que tem 2 andares, tem escola que tem 1 andar. Tem escola que tem telha de brasilite, tem escola que tem telha normal. Então, gente, é uma loucura. Então, eu preciso fazer um plano de contingência por escola. No Rio Grande do Sul, o que a gente conseguiu fazer foi um guia para que as escolas criem seus planos de contingência, tentando ser muito didático, do tipo, vamos preencher esses formuláriozinhos. Para ir entendendo também que essa ideia que Mônica e Ricardo trazem aqui com muita propriedade de que esse não é um problema exclusivo da educação, na hora que a gente transpõe isso para a prática, isso é muito difícil. A gente precisa ensinar os gestores a criar a sua rede de apoio. Cada escola tem uma rede de apoio. E parece que é uma coisa dada, parece que as escolas já têm. Não tem, as escolas ainda estão entendendo o que elas precisam. Assim, existe, né? No Rio Grande do Sul tem a redinha, a gente tem em alguns territórios isso, mas não é uma coisa simples de ser feita, porque a diretora fala assim, mas eu já tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho um monte de coisa para fazer aqui. Como é que você ainda quer que eu vá falar com Defesa Civil? Né? Não dá para mim. Acho que tem uma outra questão desse problema, que é, para cada evento climático extremo, são respostas diferentes. Então, assim, para enxurrada e granizo é diferente de inundação, que é diferente de onda de calor, que é diferente de onda de frio, que é diferente de queimada, incêndio. São muito diversas as situações. Por exemplo, quando a gente fala de onda de calor, talvez dure ali uma semana. Mas quando eu falo de inundação, o Rio Grande do Sul ficou 2 meses. Teve uma escola que a gente visitou que ficou 2 meses inundada, debaixo d'água. Quando a gente fala de seca, quando a gente olha para os territórios da Amazônia Legal, é isso. A gente entrevistou diversos estados, os 9 estados da Amazônia Legal, e eu escutei de um gestor o seguinte, ele falou, Carol, aqui na nossa rede a gente tem 11 calendários escolares. 11. Porque a gente não dá conta, porque para cada lugar viveu uma ameaça diferente, precisou passar tempos diferentes com as escolas fechadas. Então, assim, quando eu penso no antes, eu estou pensando em toda essa parte de infraestrutura também, de mitigar o problema. Se a telha está quebrada, eu tenho que trocar. Se eu estou numa zona de alagamento, eu preciso conversar com a Secretaria de Educação. Hoje, a gente já tem a Política Nacional de Defesa Civil, que determina que todos os estados tenham as suas políticas estaduais de defesa civil. No entanto, as políticas estaduais de defesa civil, quando existentes, não determinam prazo para a criação dos planos de contingência escolares. Então, a gente precisa reunir isso em diretrizes. Existe já bastante coisa sendo feita do ponto de vista de clima, existe recurso, existe tudo isso, mas a educação ainda não foi convidada para sentar à mesa, sendo que, em muitos momentos, é na escola que as coisas vão acabar acontecendo. Por mais que não seja um problema da escola, é um problema que desvala na escola. Então, o antes é essa fase preparatória, e a gente, como brasileiro, a gente não tem o hábito de se planejar para grandes crises. A gente sempre acha que vai dar um jeito e vai ficar tudo bem, porque afinal de contas, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Não é bem assim com a emergência climática, né? O durante, ele vai funcionar se eu tiver feito um antes bem feito. É a história da cigarra e da formiga. O inverno vai chegar. Eu estou me preparando para o inverno? Eu estou organizando a minha casinha, estou deixando tudo pronto, estou formando meus professores, estou fazendo simulado, estou comunicando com as famílias, estou chamando a rede de apoio para junto. Eu estou fazendo isso? Porque se eu estiver fazendo isso, vai dar bom. O Recife, por exemplo, eles fazem protocolos integrados entre todas as secretarias. Eu estava em 2022, eu morava no Recife, quando houve uma das grandes enchentes, porque o Recife vive tendo grandes enchentes, e eu estava lá, eu vi o pânico que foi, e dali em diante, a secretaria, na época capitaneada pelo nosso querido Fred, e junto com a gestão do João Campos, eles organizaram protocolos, que são protocolos intersetoriais. Aí, determinado nível de água chega, a gente já sabe que a escola vai fechar.
para pai e para mãe, isso é muito bom, gente. Eles precisam se programar, porque eles vão ter que trabalhar, mas as crianças vão ficar com quem? Então, eu preciso saber o que fazer. E a resposta, ela tem muito a ver com acolhimento psicossocial, com entendimento de uma escola sensível ao trauma, e entender que eu não posso voltar às aulas falando, abre aí na página 54 do livro de matemática. Não, porque ainda que eu não tenha sido atingido, o meu coleguinha que estava do meu lado perdeu o cachorro, a menina que estava na minha frente foi embora. A secretária Raquel fala muito isso pra gente. A migração das cidades do Rio Grande do Sul para outros territórios. E, nada aconteceu na minha casa, mas veja, o meu amigo não está legal e a minha outra amiga foi embora. Isso vai me afetar enquanto criança, enquanto adolescente, né? Então, eu acho que tentando resumir um pouquinho, Lu, foi isso. Obrigada. Super obrigada, Carol, Mônica, Ricardo. Nós tivemos aqui muitas falas importantes, fundamentais, muito conhecimento. E aí, para a gente poder encerrar e cuidar do tempo aqui, nós vamos ter 2 minutinhos de considerações finais. Eu gostaria que vocês trouxessem um pouco de... Entendendo que a crise climática está aí. A gente tem que enfrentar esse desafio coletivamente. E a gente enfrenta esse desafio enquanto sociedade civil, gestão pública. Como é que a gente mobiliza para que a educação não seja apenas impactada, mas sente a mesa, trazendo a demanda para a ação? Então, gostaria que vocês trouxessem um pouco de o que podemos fazer enquanto coletivo para lidar com esse desafio. Vou começar com você, Carol. Bom, no documento que a gente está lançando hoje, nós trouxemos 25 recomendações, e essas recomendações, elas não são exclusivas da educação, elas são recomendações para vários atores, divididos aí entre Estado, União, Estado e município, né? E também escola. Para mim, das 25 recomendações, 10... elas são absolutamente urgentes, elas têm que começar a ser feitas agora. Então, é quase metade. Então, é assustador quando a gente pensa nisso. E eu acho que a gente precisa agir, e agir logo, e agir com todo mundo, porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter problemas cada vez mais sérios. Os problemas estão acontecendo, o Tuvalu vai sumir do mapa, e 70% dos nossos jovens, gente... segura que esse dado é horrível, 68,5% para ser mais precisa, dos nossos jovens têm ansiedade climática. Eu tenho um filho de 20 anos de idade que se preocupa e ele fala, mãe, como é que vai ser, hein? Então, assim, eu acho que o que a gente tem para fazer é pensar que esse é um desafio estrutural, que esse é um desafio que a gente vai ter que olhar muito para as questões de desigualdade. Quando a gente pensa em emergência climática, a gente precisa pensar em crianças PCD, a gente precisa pensar em crianças ribeirinhas, em crianças quilombolas, em crianças negras, tudo isso. Mais de 57% das escolas de ensino médio, elas estão em lugares de baixa ou nenhuma resiliência climática. 57%. Então, assim, esses dados, eles nos assustam, mas, ao mesmo tempo, eles nos fazem querer agir e querer pensar nesse problema. A gente vai para a COP para a gente falar sobre isso, porque a gente entendeu que o lugar da educação é, sim, sentar à mesa e conversar sobre essa temática, porque se a gente, que é da educação, não falar isso, o que a gente vai continuar vendo são nossas crianças, os nossos alunos, sofrendo cada vez mais, não é isso que a gente quer. E isso vai impactar diretamente o artigo 205 da Constituição, que fala de educação. Porque se eu não consigo ofertar aula, se a escola está fechada, se o menino não está emocionalmente bem, se ele perdeu a casa ou sei lá o quê, isso vai, obviamente, impactar. E cadê a aprendizagem? Como que fica a aprendizagem no meio disso? Então, tem uma relação muito direta com a aprendizagem. É por isso que a gente está trabalhando para isso. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Mônica, por favor. Bem, Luana, obrigada por mediar tão bem essa mesa, foi muito gostoso, pena que já acabou. Não quero repetir várias das coisas que a Carol já trouxe aqui, queria só fazer um agradecimento especial aqui à Ana Carol Fonseca, da nossa equipe aqui do Unicef, que fez esse trabalho aqui com Todos pela Educação, e eu queria trazer, assim, do nosso lado do Unicef, né, como é que a gente está projetando essa atuação. Então, assim, a primeira delas é que a gente acabou de rever agora o Protocolo Nacional para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes em Situação de Riscos e Desastres. A educação
quase não era contemplada. Então, assim, do que depender do nosso lado, no nível federal, né, e no subnacional, a gente vai estar sempre trazendo essa pauta da educação que não está contemplada, somando aqui ao que o Ricardo trouxe, a questão de financiamento público que garanta sempre, nas suas pastas, né, a garantia de direitos de crianças e adolescentes. O outro ponto que eu queria somar aqui, e também queria fazer referência aqui ao Instituto Alana, que está aqui, Gabriel e Bel, que são nossos parceiros, num programa que a gente vem desenvolvendo em 4 territórios aqui no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, na verdade, não uma colocação. A gente sabe que o Brasil chegou no século XXI sem ter alfabetizado todas as crianças na idade certa, né? O dado desse ano é 59%. A gente sabe que a gente não tem um aprendizado adequado, né, Priscila, em matemática e língua portuguesa no final do Fundamental 2 e do médio. Então, a gente sabe que a gente herda do século XX um monte de direitos educacionais que a gente não garantiu com equidade para todas as nossas crianças. Mas eu faço aqui uma pergunta a vocês. Será que nossas escolas e nossos educadores estamos, de fato, abertos a trabalhar com essa pauta educacional das mudanças climáticas nos seus currículos escolares? Eu ouso dizer que muitos dos nossos educadores, dos nossos gestores, não estão atentos à importância dessa formação integral das nossas crianças, dos nossos adolescentes e das nossas universidades, que têm por responsabilidade fazer a formação inicial de professores, que é uma coisa que a Priscila sempre traz para a gente. Então, acho que a gente precisa endereçar essas questões também. Obrigada, Mônica. Ricardo, por favor. Primeiro, só obrigado por poder estar nesse momento aqui, Priscila, por ter nessa mesa. Eu acho que, para esse comentário final, é só um serzer, né? Continuar costurando aqui esse tecido. Mas eu acho que talvez o primeiro ponto é que a educação faz parte da solução. E a gente, às vezes, tem secundarizado isso. E a educação faz parte da solução porque as pessoas fazem parte da solução. Quer dizer, nesse momento do negacionismo, do excesso de tecnificação, que achar que a tecnologia vai resolver tudo, é fundamental reposicionar esse humano no campo da solução. Tá? E associado a isso, eu acho que tem a ideia de que a gente precisa superar a noção de que a emergência só se dá no momento do desastre. Isso parece muito comum no mundo como um todo, por vários traços brasileiros. A gente acha que o emergente é só o desastre. Eu tenho um trauma, vou dizer aqui como gestor público, eu era secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos quando caiu o Morro do Bumba, que para vocês talvez não seja muita referência, que era na cidade de Niterói. Simplesmente caiu um morro, 1.080 pessoas morreram, certo? E o morro era construído, Priscila, sobre um lixão e não havia registros históricos. Então, eu já tinha muita estrada na gestão pública, mas nesse momento a ideia da intersetorialidade ficou ainda muito mais consistente, por tudo que vocês duas trouxeram. Não havia não só nenhum plano de prevenção, como não havia registro na Prefeitura de Niterói e no Governo do Estado que aquele morro tinha sido construído sobre um lixão. As chuvas foram tão intensas, obviamente, um processo contínuo de degradação do território, caíram, aquelas pessoas morreram. Elas poderiam não ter morrido. Não é que, talvez, não. É um absurdo da irresponsabilidade pública. A gente não mede efetividade em quase nada do que a gente faz enquanto sociedade. E aquilo e aí vira-se a noção de que a emergência aconteceu um desastre. Não aconteceu o desastre. O desastre estava só esperando para acontecer. Então, se a gente colocar a educação como no centro da solução, eu acho que todas essas agendas que a gente tem conversado aqui, da mitigação, da prevenção e da adaptação, não só reposicionam a política educacional como um todo, e a pergunta da Mônica é fundamental, não creio que a sociedade brasileira e os educadores brasileiros estejam no momento de entender a radicalidade da necessidade de ter efetivamente uma estrutura curricular associada aos desafios ambientais e climáticos. Não me
parece nada nessa direção, mesmo, né, da discussão. As discussões existem no Conselho, as discussões existem no plano, mas não há uma percepção dessa natureza. Mas talvez o ponto mais importante, além de, quer dizer, tão importante quanto essa colocar, é que se a gente não colocar a educação no centro da solução, nosso desafio de desigualdade sobre a população mais vulnerável novamente trará um enunciado etéreo e vago sobre o que é garantir equidade na educação. Equidade na educação é sofisticado, é multidimensional, é multissetorial, é multidimensional, não se resolve com um único ataque, não se resolve com soluções simples. A complexidade do desafio sociopolítico cultural brasileiro solicita organizar as estratégias educacionais a partir da equidade. E emergências climáticas são dimensões chaves para infringir um golpe fatal sobre a discussão da equidade. Então, o que a gente tende a fazer, ao não colocar a educação no centro, é aumentar o vaticínio de que essa sociedade será cada vez mais desigual e, portanto, não dará certo. Eu acho que isso seria a minha mensagem sobre por que a educação é tão importante. Obrigada, Ricardo. Bom, obrigada, Carol, Mônica, Ricardo. E obrigada à B3 Social por incentivar e aportar para que essa iniciativa tome corpo, mas, sobretudo, obrigada a todas as organizações também que contribuíram e a todas as pessoas que estão aqui. O Ricardo trouxe reposicionar o humano para que a educação seja parte da solução. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, de certa forma, também, com um compromisso coletivo de seguir cada vez mais forte nessa pauta. E aí eu vou encerrar com uma fala que ela não é inspiracional, não é uma fala de apego, não é uma fala de convocação, é uma memória de um aprendizado meu, da minha avó, que ela sempre dizia: a ponte aparece para quem dá o passo. E eu acredito que nós estamos dando passos aqui, mas é importante que a gente dê mais passos mais firmes para que a gente consiga, de fato, lidar com esse desafio que é tão importante para a gente enquanto sociedade. Então, agradeço muito. Super motivacional. Muito obrigada, Luana, por toda a mediação dessa mesa. Muito obrigada aos participantes. Carol, Ricardo e Mônica, muito obrigada pelas considerações, viu, gente? Importantíssimo aí os desdobramentos sobre educação em crise climática, que, na verdade, nos provoca a pensar também em soluções e agir, né, o quanto antes.